Olá, gente, tudo bem? Algumas pessoas me pediram para eu fazer a teoria do experimento 1, que até agora é o que está desprovido aí de teoria, né? Quando eu comecei essa playlist há mais de um ano atrás, certo, de experimentos. Então, para não deixar a galera desamparada, né, vamos resolver e apresentar um pouco da teoria, em particular o resultado teórico, né, que fornece o coeficiente de atrito estático de uma superfície em função do ângulo para o qual começa a haver deslizamento. Certo? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o quadro branco, né? Então, basicamente, a teoria do experimento 1 então, é uma situação clássica de plano inclinado. Tudo bem? Então, qualquer aluno de ensino médio consegue resolver esse tipo de questão. Então, basicamente, o que acontece, né? Esse plano inclinado aqui, certo? Ele é o caderno. Tá? Então, vou engrossar aqui um pouquinho. Então, o caderno é essa superfície que você deve levantar. Então, vou colocar aqui, subindo aqui, certo? Então, é que você vá subindo, elevando o caderno, fazendo com que esse ângulo θ cresça. E a partir de um determinado momento, essa massa aqui, que é o mouse ou qualquer outro objeto que você desejar, certo? Comece a deslizar para baixo, certo? Então, como eu falei, quem mantém esse objeto, esse móvel, né, fixo, mesmo com você aumentando a elevação, é a força de atrito. Tudo bem? Então, quais são as forças aí que agem sobre esse corpo? Né? Então, peso para baixo, normal, né? Força de contato normal perpendicular à superfície e força de atrito aí paralela à superfície, certo? Então, vamos calcular, né, o coeficiente de atrito μ em função do θ crítico, tudo bem? Então, aquele θ para o qual começa a haver esse deslizamento, né? Então, para resolver esse problema, tipicamente o que a gente faz, que é o jeito mais fácil de resolver, é você projetar nas direções paralela ao plano inclinado e perpendicular. Porque você tem três forças, você escolhe esses ângulos aqui, esses eixos, desculpa. X' aqui e Y', né, nessa direção, certo? Esse X' e esse Y', basicamente você tem a vantagem aí de garantir que pelo menos o FAT, a força de atrito, e a normal, os dois são paralelos aos eixos, ou seja, você não precisa projetar, enquanto só precisa projetar o peso, né? Caso contrário, se você usar X e Y, você teria que projetar duas das três forças, né? Então, isso aí é a escolha de eixos que minimiza o esforço. Né? E aí você precisa então fazer um jogo de ângulos, né? Esse aqui é o θ, fazendo prolongamento, isso aqui é vertical, isso aqui é 90 graus. Ângulos do triângulo somam 180, isso aqui deve ser 90 menos θ. E esse eixo y ele é perpendicular ao plano inclinado, portanto, o x' e esse prolongamento da reta normal vale 90 graus, 90 menos θ, sobra um θ aqui, né, entre o prolongamento da normal e a força-peso. Portanto, você pode decompor essa força-peso aqui como um P seno θ aqui e um P cosseno θ aqui. Aí você esquece, então, vou até colocar em outra cor. Você esquece esse vetor original e trata com as duas componentes em separado. E é então, na condição de equilíbrio, tudo bem? Então, na condição de equilíbrio, tá? Eu preciso jogar isso aqui que eu acabei de escrever para baixo. Agora vocês conseguem ver, ótimo, ainda bem que percebi. O que a gente vai ter? A gente vai ter equilíbrio de forças em cada direção, né? Então, na direção x', nós vamos ter que o FAT é igual ao peso seno de θ,
E na direção y', que a normal é igual ao peso cosseno de θ. Tudo bem? Então, isso aqui são as condições que a gente tem, né? E aí, o que a gente tem dessas, além disso, né? O peso de um corpo ele é igual a massa vezes a gravidade, certo? Na condição crítica, né? E na condição crítica, tudo bem? É específico para isso, né? A gente tem que o FAT, no geral, ele é menor ou igual do que μ vezes a normal, tá? Mas na situação crítica, a gente tem que a essa igualdade, ou seja, nessa condição do ângulo máximo, certo? Você tem essa igualdade. E aí, então, vamos progredir aqui, né? Vamos lá. Eu tenho que o n é igual a p vezes normal. Daí, então, o FAT, ele é μ vezes a normal. Isso aqui é o P seno, então mg seno de θ. Né? Por sua vez, normal é igual a mg cosseno de θ, certo? E aí, dividindo uma pela outra, então vamos dividir aqui, a de cima pela de baixo, cancela normal com normal, mg com mg, e a gente tem o resultado que nós discutimos, né? Normal, o μ, que é o coeficiente de atrito, estático, porque o bloquinho ainda não começou a se mover, é igual a tangente de θ, certo? Então, isso aqui é o resultado teórico que nós utilizamos no experimento 1. No plano inclinado, com atrito, se você deseja medir o coeficiente de atrito estático, μ, qual que é a metodologia que você pode fazer? Eleve isso aqui até começar a deslizar. Na hora que deslizar, você tem um θ, e com o θ você tira a raiz, você tira a tangente, né, tangente de θ, você vai ter aí o coeficiente de atrito estático μ. E você vê que pelas definições, às vezes os alunos têm uma certa insegurança e eles acham que esse μ tem que necessariamente valer de 0 a 1, né? Isso não tem nada a ver. Ele pode valer qualquer valor aí positivo de 0 até infinito, mas é claro que coisa acima de 1 ele aguentar 45 graus de inclinação, então é bem áspero a superfície, certo? E aí você pode ver então, né, em cada superfície, depende do caderno que eu usei, do mouse, você pode pegar outros tipos de superfície, outras naturezas, né? E aí você vai brincando aí de elevar o caderno e verificar essa inclinação. Esse ângulo θ, você pode fazer uma medida direta com ele. Então, por exemplo, se você usar um smartphone, ele tem giroscópios, então você tem aplicativos que medem inclinação, você pode fazer isso, então você mede diretamente o θ. Ou outra forma de fazer essa medida você pode, por exemplo, saber esse comprimento L da hipotenusa, né? Você mede quanto de altura y você elevou esse caderno, você mede com uma régua, né? Ou esse x, né? Então você vê qual que é o mais prático de você medir. Talvez seja, se você tiver um cantinho ali da parede, você pode ir elevando e medir esse x e deitar a régua ao longo do chão, né? Então, por outro lado, ou você faz essa medida aqui direta com o θ, que você pode medir, ou eventualmente você faz esse μ igual a um y sobre x, e aí você escolhe, né? Se você medir o x, você troca y por L ao quadrado menos x ao quadrado.
sobre x. E se você medir diretamente o y, se a sua escala estiver ali na vertical, aí você mede o y e troca o x por L2 menos y2. E tira aí uma raiz. Basicamente estou fazendo aqui, são Pitágoras aí ou para o x ou para o y, enfim. Né? Mas você tem que sempre medir aí duas quantidades, né? Ou você mede o θ direto ou mede a hipotenusa, que é o mais fácil de medir. E aí você vai ver e coloca lá a régua ali na horizontal ou na vertical, tá bom? Então, gente, isso aqui foi a nossa teoria do experimento 1. Ela está separada, porque eu comecei a fazer análises teóricas um pouco depois, mas antes tarde que nunca, então está aí feito, aí apresentada a teoria do primeiro experimento, né? Se você gostou desse vídeo, continua assistindo nossos experimentos. A gente fez 2, 3, 4, 5, a gente já está ali nas 30 e tantas experiências nessa playlist Física Experimental, tá bom? Então vou ficando por aqui, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.